O vídeo de hoje é para explicar para você como é que funciona uma das tarefas mais conhecidas do psicólogo, a psicoterapia. Então vem comigo para entender melhor. O psicólogo já foi uma figura bastante misteriosa. Hoje, especialmente com as redes sociais, a gente consegue ocupar cada vez mais espaços e passar a mensagem sobre a importância de se cuidar da saúde emocional, da saúde mental, tanto quanto a gente cuida da saúde física. Mas ainda assim existe um imaginário muito grande sobre o que o psicólogo faz. Existem algumas frases que a gente escuta com frequência. Psicólogo só cuida de doido. Fulano precisou até de psicólogo, como se fosse um profissional que atua em situações muito extremas. E o famoso "você está me analisando?" A gente ouve muito isso, porque de fato as pessoas não entendem muito o que a gente faz na nossa profissão. Afinal de contas, psicólogo só conversa, psicólogo só brinca. Qual que é o trabalho do psicólogo dentro da psicoterapia? Antes, eu gostaria de destacar que o psicólogo hoje ocupa muitos espaços. Existe psicólogo do esporte, existem psicólogos no hospital, na clínica mesmo, existem psicólogos dentro da escola, no sistema judiciário. Os psicólogos estão em toda parte e o nosso trabalho vai muito além da psicoterapia. Ainda assim, muitas pessoas têm dúvidas sobre o nosso trabalho. Quando você lê um livro ou um e-book de uma psicóloga, você está lidando com o nosso trabalho. Quando você participa de uma roda de conversas ou uma palestra em que um psicólogo está ministrando, você também está em contato com o nosso trabalho. Na psicoterapia e nos grupos terapêuticos existe a questão do sigilo. Por esse motivo, existe uma incógnita de muitas pessoas sobre o que acontece dentro daquela sala entre paciente e terapeuta. Eu vou te explicar um pouquinho melhor como é que funciona uma sessão de psicoterapia. Lembrando que algumas abordagens podem apresentar aspectos diferentes, isso é normal. Então, o que eu vou trazer aqui é uma base, é mais ou menos o que acontece em uma sessão regular de terapia. A psicoterapia é um espaço seu, é um espaço em que você vai trazer aspectos da sua vida, especialmente aqueles aspectos que estejam te incomodando de alguma forma, aspectos que estejam emperrando a sua vida de alguma forma, e você vai trazer para poder olhar para aquilo junto com o psicólogo. O papel do psicólogo não é te dar uma orientação do que fazer, até porque quem toma as decisões da sua vida é você. O psicólogo, ele vai servir como um espelho, uma forma de te mostrar aquilo que você está vivenciando, trabalhar aquilo, interpretar aquilo que você está falando e te mostrar algumas possibilidades, mas a escolha é sempre tua. Ninguém melhor do que você para conhecer a sua realidade, para saber da sua vida. Nesse espaço com o psicólogo, você vai trazer esses elementos do que está acontecendo, você vai trazer frustrações que você possa ter vivenciado, você vai trazer sonhos que você possa ter vivido, você vai trazer algumas situações que vieram à sua mente no momento da sessão, você vai trazer aquilo que você está experienciando na sua vida. O psicólogo pode fazer algumas perguntas que vão te ajudar a lembrar de algumas situações que não estão tão claras na sua mente no momento. E é muito comum que no momento da sessão venha algum conteúdo na sua fala que você nem esperava falar naquele dia. Isso é esperado pelo psicólogo também. O objetivo da terapia é lidar com a sua verdade, é elaborar alguns traumas, é trazer à consciência situações que acontecem no nível inconsciente. Lembrando que a minha abordagem é a psicanálise, então eu tô falando baseado nessa abordagem. É elaborar alguns traumas que aconteceram na sua vida, é ressignificar alguns aspectos da sua vida que podem estar emperrando o seu dia a dia e algumas situações que estejam culminando em explosões, em situações difíceis de lidar, em algumas barreiras na sua vida que você não sabe de onde vem. Na psicoterapia, você pode encontrar algumas ferramentas para lidar com a sua vida, mas quem vai tomar as decisões é sempre você. Quem vai fazer as escolhas é você. O espaço da terapia não é um espaço de julgamento, por isso que é um espaço tão importante para o paciente. É um espaço que você vai falar com um profissional que não tá ali para julgar se o que você fez está certo e errado, ele não tá ali para olhar feio para você e para dificultar a sua vida com aquela situação. O papel do psicólogo é juntar todo aquele emaranhado de falas, todas aquelas coisas que você está vivenciando e mostrá-las para você de uma forma que você consiga enxergá-la com mais clareza. A sessão de psicoterapia dura aproximadamente 50 minutos a 1 hora, lembrando que isso também muda de acordo com cada abordagem. Ela pode acontecer
no espaço físico ou virtualmente. O que isso quer dizer? Que você pode fazer a sua consulta com o psicólogo dentro da sala do consultório do psicólogo, ou você também pode fazer a consulta de psicoterapia por meio de videoconferência. A psicoterapia pode acontecer também no universo online. O psicólogo que faz a consulta virtualmente, ele precisa se resguardar o sigilo do paciente e cuidar de alguns aspectos para que essa comunicação seja o mais próximo possível da comunicação no meio físico. Mas para isso é importante que você saiba se o psicólogo que vai te atender está cadastrado como um psicólogo que atende virtualmente. Existe o site do CRP, eu vou colocar aqui embaixo o link que você consegue consultar pelo nome ou pelo CRP se o profissional que te atende está habilitado para essa modalidade de atendimento. O atendimento online, ele é tão sério quanto o atendimento presencial e é muito importante que você entenda isso para que não fique aquela impressão de que no virtual as coisas acontecem de uma forma diferente, de uma forma mais informal. Não é assim que acontece, a seriedade do trabalho é a mesma. O atendimento online, ele facilita algumas situações, como o deslocamento, que não é necessário nesse caso, o horário, porque você não precisa dispor de tanto tempo entre idas e vindas do espaço, você só vai dispor daquele tempo no momento da sessão, e a terapia vai acontecer da mesma forma como a presencial. Algumas pessoas preferem o contato presencial. Em algumas situações, a gente precisa que esse atendimento seja feito de uma forma presencial, de uma forma física. Se esse for o caso, o psicólogo vai te direcionar para esse atendimento presencial. Os dois tipos de atendimento têm seus prós e têm seus contras. É importante salientar isso, porque o presencial ele tem algumas características e o virtual também tem outras características diferentes. O que vai diferenciar mesmo é a sua preferência, a sua identificação e as suas necessidades. Um aspecto que precisa ser preservado tanto no presencial quanto no virtual é a questão da privacidade. Por que a privacidade é tão importante? Porque na terapia você tem um espaço para você falar sobre todos os seus pensamentos que vierem à tona, justamente por ser um espaço sem julgamentos. Esse é o espaço para você olhar muitas vezes para pensamentos, para falas que você não gostaria, para falas que não são socialmente aceitas, mas que são importantes de você enxergar, para aqueles aspectos sombrios da sua personalidade. Então é importante que você sinta esse acolhimento para você poder falar daquilo que você quer. E se tem outra pessoa ouvindo a sua fala, isso pode trazer um prejuízo muito grande para o seu processo. Então é muito importante que essa privacidade seja resguardada tanto no espaço físico quanto no espaço virtual. A diferença do espaço virtual é que, nesse caso, o paciente precisa ter um movimento maior de cuidado com o seu sigilo. Por quê? Porque no consultório eu consigo separar o espaço externo do interno. Mas quando você está na sua casa e eu estou no consultório, eu preciso que você garanta a sua privacidade também. Como é que você faz isso? Buscando algum lugar em que essa privacidade vai ser mais respeitada, buscando algum lugar em que não tem muita saída de som e principalmente utilizando um fone de ouvido. Isso faz muita diferença na terapia virtual. Bom, eu espero que você tenha entendido com esse vídeo um pouco mais sobre o que é a psicoterapia e como é que funciona esse processo. Se ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários ou entre em contato diretamente comigo que eu vou ter o maior prazer em te responder. Um beijo e até a próxima!